Aqui é o final da Via Dolorosa. Este é o Gólgota, que em hebraico quer dizer caveira. É o morro onde Jesus foi crucificado. Para os soldados romanos, não bastou o flagelo até o Gólgota. Eles queriam mais. Pregos grandes transpassaram a carne de Jesus. Os pregos estavam no pulso. Que isso segura o corpo, isso segura os braços e o peso do corpo. Então os pregos estavam no pulso, o que causaria um sangramento muito maior, uma lesão muito mais fatal do que pregos nas mãos. Eles queriam que a morte fosse a mais lenta possível. Quer dizer, por um lado, eles queriam fazê-lo sofrer o máximo possível, mas, por outro lado, que o povo visse esse sofrimento durante muito tempo. Dor, fome, sede. A agonia parece não ter fim. Jesus tinha sede. E as mulheres piedosas de Jerusalém, era muito comum que elas iam aos lugares de crucificação e levavam fel com vinagre. O fel com vinagre é um alucinógeno. Quem toma essa bebida, simplesmente ele não sente dores, ele sai de si, ele não fica consciente, e Jesus se nega a ser crucificado sem estar em plena consciência. Quem assistiu até o último momento da crucificação também sofreu com as cenas de horror. Nesse caso, Judas já o havia traído. Dos 11 discípulos, somente João está presente à crucificação, porque ele não tinha medo. Os seguidores de Cristo esperavam por um milagre. Acreditavam que anjos viriam salvá-lo da morte na cruz. Mas, segundo as próprias palavras de Jesus, Deus o havia abandonado. A morte na cruz representava a mais profunda humilhação para um condenado. Vamos entender agora como a crucificação, uma tortura lenta e dolorosa, leva o ser humano à morte. A crucificação é um dos piores sofrimentos para o homem. O condenado morre por asfixia. Ao ser pregado na cruz, os braços sustentam todo o corpo. O peso das pernas sobrecarrega todos os músculos da barriga, inclusive o diafragma, que ajuda no movimento dos pulmões. A respiração é a mais prejudicada. O ar entra nos pulmões e não tem como sair porque o corpo está pendurado. Aos poucos, o crucificado não consegue mais respirar. A morte é uma questão de tempo. Uma pessoa que morre por asfixia é uma morte muito lenta. Agora, ele tendo sido martelado, tendo aqueles pregos no pé, isso permite ao corpo dele se levantar, porque a asfixia acontece porque, como o peso do corpo todo puxa o diafragma para baixo, a pessoa não tem força, o diafragma não pode subir para expelir o ar. Então o ar fica armazenado nos pulmões, como o pulmão está cheio de ar, não pode mais entrar ar, daí vem a asfixia. Mas como ele tinha prego nos pés, ele tinha as mãos estão presas também, ele podia se levantar, tendo forças ainda, para respirar. Então, todas as causas de morte que o mundo acadêmico tentou atribuir a Cristo, todas seriam uma morte lenta. E Cristo morreu de repente. Pai, em tuas mãos eu coloco meu espírito.
No meio da tarde, o último suspiro. A profecia é cumprida. Horas, Jesus passou seguramente na cruz, até que se aproximava o dia de sábado, e todos os seguidores e amigos de Jesus estavam temerosos de que, se entrasse o sábado e ele estivesse na cruz, não podia ser retirado o corpo do morto e ele ficaria exposto durante todo o dia de sábado, o que seria mais uma humilhação. Eu, quando analiso a morte de Cristo como homem e eu como médico, eu não consigo esquecer um segundo que ele era o Filho de Deus. Então é por isso que vão ter coisas que ninguém pode te dar uma resposta. E que se alguém, professor, importante qual seja no mundo, te der uma resposta, não acredite no que ele fala, porque Cristo, Filho de Deus. Segundo historiadores, Jesus foi sepultado nesta gruta. Aqui seria o jardim de José de Arimateia, um homem rico que conseguiu autorização de Pôncio Pilatos para retirar Jesus da cruz. Ervas aromatizadas e um manto de linho branco envolveram o corpo colocado neste local. Daqui, segundo os evangelhos, Cristo ressuscitou 3 dias depois. Ele se foi. Vamos! Jesus não está aqui. Estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade. No Bíblia em Foco da próxima semana, você vai ver o início de tudo, a origem de todas as coisas. Acompanhe agora mais um depoimento sobre o poder transformador da fé. Sempre eu gostei de beber, desde quando era pequeno, quando meu pai praticamente me ensinou, né, a usar esse tipo de álcool. E eu sempre vivi nos vícios, né, de jogava, sempre fui livre. Aí nessa época eu conheci a minha esposa, aí me casei com ela e ela começou a proibir isso. Então, aí começou as desavenças, começou a ter briga, a desunião. Então, e cada vez foi aumentando mais. E os amigos me chamavam mais para ir jogar bola, para jogar snooker, que eu cheguei até a ser viciado nisso também. Então, e chegava de madrugada. E cada dia que eu chegava, brigava com ela, eu falava, eu vou vir cedo. Mas alguma coisa dentro de mim fazia eu chegar de madrugada. E sempre eu querendo mudar também essa situação. Eu não aceitava ficar chegando de madrugada, que nem meus filhos crescendo, não via eles crescendo. E eu prometia para ela que eu ia chegar. Eu falei, não, eu vou chegar. Aí quando eu prometia, é que eu chegava mais tarde ainda. Mas aí quando eu chegava em casa, ela já não brigava muito mais comigo. Ela não tinha mais... Aí eu vi uma mudança na vida dela. Ver as atitudes dela de me servir. Então eu vi várias mudanças acontecendo na vida dela. Aí é que eu também resolvi tomar uma atitude. Eu sabia que ela estava frequentando a Igreja Universal. Então eu pensava que não ia mudar em nada, né? Eu levava ela. Tem dia que estava chovendo, eu pegava o carro, chegava, levava ela e ia para o bar. Então, e eu pensava que não ia acontecer nada, né? Que eu ia continuar aí. E para mim, até parou de brigar, ficou até melhor para mim. Que eu chegava mais tarde, levava ela para a igreja. Mais a mudança dela foi me chamando a atenção. Aí eu fui vendo que a vida, ela não estava brigando muito mais comigo, ela não me tratava bem. Aí eu tive que tomar uma atitude também, porque não só a parte dela, mas a minha parte. Aí até que um dia eu resolvi também ouvir a palavra de Deus. Aí eu fui, ela me fez um convite, eu fui com ela. Aí chegando lá na igreja, parece que foi no mesmo dia, que ela até estranhou, que Deus me tocou no coração, que eu cheguei em casa, meu armário era cheio de bebida, a geladeira cheia de cerveja, e cigarro, mais cigarro. E eu fui no banheiro e joguei tudo de uma vez.
Eu não preciso mais estar no bar, não preciso acender um cigarro, não preciso fazer mais essas coisas que eu fazia antigamente, porque hoje eu tenho alegria na minha família. Meu prazer é chegar em casa cedo, ter alegria, brincar com meus filhos, estar com a minha esposa. Ela lutou, chorou debaixo de chuva, não tinha condução, ela ia a pé e sempre lutou, não desistiu. E hoje eu agradeço tudo a ela, primeiro a Deus e ela, de ter lutado por mim, de ter buscado por mim e não ter desistido de mim. E hoje eu tenho uma família feliz, graças à perseverança dela e à luta dela. Neste domingo, procure uma igreja universal do Reino de Deus e participe da concentração de fé.